Vamos lá, gente. Vamos convidar aqui para entrar para mais uma live. Estão ouvindo a música? Vira a câmera! Tô vendo seus lábios. Ó, vê se tu ouve. Eu tava ouvindo, que honra! 20 de setembro, vamos 20 conversar. de setembro! Não foi combinado. Não foi combinado, foi pura coincidência, né, Carla? Foi por coincidência, mas hoje eu tava cantando o hino para as meninas. Ela, como é que você sabe esse hino? Ah, não esqueço nunca. Muito bem, muito bem. Vamos lá, né, para mais essa live maravilhosa. Esperar o pessoal entrar aqui. Temos um minutinho ainda, Carla. Vou mandar aqui os convites aqui para o pessoal, né? Ir entrando nessa nossa live. Vamos chamar aqui o povo, né? Porque o assunto é demais interessante. Queremos muita gente aqui participando para não perder, né, esse momento. Vamos lá. Já mandei aqui alguns convites, né? Pessoal entrando, quem puder fazer a mesma coisa, porque realmente o assunto hoje não é só para empreendedores, né? Não é. Não. Não, hoje o assunto é para todos. Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos ver aqui o nosso horário, ainda temos um tempinho, vamos esperar só mais um minutinho. Quem está chegando, fica aí com a gente, não vai embora, que o assunto hoje, né, é recursos humanos e, em especial, e gestão de pessoas. Eu tenho gravado alguns vídeos aí no YouTube, já aproveito para convidar quem está aí nos assistindo para acessar o canal da Divalore, de Valor e Gestão Financeira lá no YouTube, e eu estou entregando lá alguns conteúdos gratuitos para quem quer ou começar a empreender, ou então que já empreende, mas entende aí, né, a necessidade de estudar um pouco mais, de compreender um pouco mais. E hoje mesmo eu postei um vídeo prático, como elaborar um plano de negócio, Carla. Esse é importante, hein? Ensinando como fazer, tá? Passo a passo, de uma forma simples. Então, eu tenho estado bastante preocupada com essa entrega de conteúdo e com a qualidade também, né? E com o propósito aí nosso, que é realmente ajudar, né? Então, já estamos aí nos aproximando do nosso horário marcado, né? Eu quero agradecer inicialmente já as pessoas que já estão conosco. À medida que forem chegando aí, a gente vai introduzindo o assunto, mas, né, a gente sabe que administrar uma empresa no Brasil requer um conhecimento abrangente de diversas áreas e envolve questões legais, fiscais, né, recursos humanos, gestão de pessoas, estratégias de mercado. É tanta coisa que muitos até desistem, porque é complexo mesmo, né? Ou nem começam, né? Alguns desistem por meio do caminho e outros nem começam. Então, com o propósito, né, de contribuir com a qualificação dos empresários, né, e ajudá-los um pouco mais a entender um pouco mais dessa administração, é que eu tenho trazido aqui, né, esses assuntos, e hoje trago mais um deles, que é a gestão de pessoas aqui para o nosso bate-papo, né? Então, nós já falamos aí da importância, lá nos vídeos que eu gravei, a gente falou muito da importância, né, de você ter uma equipe qualificada. Né? E como você manter uma equipe qualificada contribui, né, para o sucesso da sua empresa. Eu sou Silvana Menezes, sou contadora, sou especialista em finanças, sou CEO da Divalor e Gestão Financeira, e hoje estou aqui com a minha parceira Carla Daniela, que é especialista em recrutamento e seleção com foco em competências. Olha que coisa legal. Ela é mentora de carreira e escolha profissional, analista comportamental. Carla, muito obrigada por estar aqui conosco.
Obrigada a você, Sil. Nossa, eu nem lembro da última vez que eu fiz uma live. Acho que já faz um ano, faz mais de um ano. E eu vivia fazendo lives, né? Eu adoro. Eu acho que é um momento de compartilhar, de escutar, de a gente aprender também, né? Com os casos que as pessoas trazem. E, então, obrigada pelo convite demais. Para quem está nos ouvindo, eu sou uma grande admiradora do trabalho da Silvana, né? Acho que ela tem muitos diferenciais, então é sempre bom estar perto de pessoas que fazem a gente crescer. Obrigada, Sil. Imagina. Então, assim, a gente sabe que as pessoas, né, são um dos pilares aí fundamentais, né? Precisam realmente estar estáveis, né? E falando aqui em termos de alicerces, né? E é difícil, porque você trabalha com diversidade, você trabalha com personalidades distintas, com perfis, né? E é complexo mesmo. Eu até falo e confesso que é um dos meus principais desafios, né? Enquanto o recursos humanos ali, né, fica mais voltado para aquela parte administrativa, de contratação, de elaboração de folha de pagamento, a gestão de pessoas é voltada realmente para o desenvolvimento do funcionário, né, daquele colaborador, para o bem-estar dele também, dentre outras coisas, né? Eu lá no conteúdo que gravei, eu explico direitinho a diferença ali dos dois termos, né, a sutileza ali, mas a gente costuma falar como se fosse tudo a mesma coisa, né, Carla, na prática, mas não é. Então, eu queria já começar aqui, né, para a Carla, para ela explicar para a gente por que esse tema é tão importante e por que muitos empresários não buscam ajuda profissional para fazer, né, para apoiá-los aí nessa questão. Então, Sil, como você fala, tem vários pilares, né? Sempre nos ensina que para um negócio ser bem sucedido tem N pilares, um deles pessoas, né? Um pilar muito forte, né? Para a gente ter um negócio bem sucedido. Mas quando a gente começa, né? Normalmente, como é que as pessoas começam um negócio, né? Via de regra por essa linha. Eu sei fazer algo muito bem, então eu cansei de trabalhar para os outros e vou trabalhar para mim. Tem esse discurso, né? E aí a gente subestima tudo que a gente precisa saber para abrir um negócio, começando lá pelo plano de negócios que você gravou e colocou lá no YouTube, ou seja, um planejamento. Meu negócio tem futuro, eu validei essa ideia, vai ter cliente para isso, ou só eu sou apaixonado por essa ideia e isso é suficiente para dar certo. Então, no início, a gente, quando abre um negócio, percebe que é muito, muito, muito mais difícil do que a gente imaginava e que a gente tem que aprender um monte de coisas. E aí, realmente, nesse iniciozinho, são pouquíssimas as pessoas que têm a mentalidade, né? Como eu sempre vi, por exemplo, na de Valor, e de não, eu vou construir um time e vou crescer junto, né? E, inclusive, meu time vai ser muito mais valorizado, por exemplo, do que o meu Prolabore nesse momento. Então, isso é um pensamento muito raro, né? Normalmente eu quero crescer e eu vou aprendendo um pouquinho de tudo e vou fazendo. E aí, para aqueles que sobrevivem ao longo do caminho, né? Tanto financeiramente, porque não é fácil, a empresa demora um tempo para dar o retorno, muito maior do que a gente gostaria que fosse, né? E até mesmo de se estabelecer no mercado para aqueles que sobrevivem, aí vão para uma nova fase. Aí começa a fazer mais sentido pensar em contratar uma mão de obra mais qualificada e pessoas que vão realmente crescer junto, aprender o negócio junto, vestir a camisa. Mas, mesmo assim, a grande maioria ainda não faz. Por quê? O primeiro ponto são os custos, né? Os gestores que não têm a de valor e fazendo BPO financeira, a maioria não sabe fazer certos cálculos. E aí acreditam que fazer uma contratação de uma área, de uma empresa específica de gestão de pessoas sai muito caro. Mas, de fato, o que a gente consegue ver, né? Por exemplo, vamos pegar recrutamento e seleção, um processo de recrutamento e seleção. Só a hora que um gestor usa do seu tempo para fazer um recrutamento e seleção, quando na maioria das vezes ele não tem o know-how para fazer aquilo, já 3 vezes mais do que paga uma contratação de alguém para fazer um processo de recrutamento e seleção. Mas o custo ainda é um grande argumento e um grande motivo para as empresas não contratarem.
Às além vezes do as pessoas curso. olham, né, Carla, olham só. Ah, eu sei olhar um currículo, eu sei ler um currículo, mas não é só isso, né? Exato, exatamente. É para muito além disso, né? A gente vai falar um pouquinho mais para frente. Outra coisa é quando a pessoa realmente ela confia na capacidade dela de recrutar, de contratar alguém e de manter o time ali empolgado, motivado. Ela confia nessa capacidade e aí ela acredita que ela pode fazer isso também, além de tocar todo um negócio, né? Tem também fatos de pode ter tido uma experiência passada negativa com alguma contratação e aí ficou receoso de contratar novamente, né? E tem a questão de não conseguir, de alguns empresários que já estão andando um pouquinho mais à frente, não conseguirem visualizar o real retorno que investir em pessoas traz para a empresa. Ainda acreditam que isso é um dinheiro jogado fora. Infelizmente, né, Carla? E você vê, você citou aqui, né? Eu e a Carla, a gente tem trilhado juntas, né? Essa trajetória aí do empreendedorismo. Nós começamos e nos conhecemos aí bem no início, né, Carla, da nossa carreira como empreendedora. E desde então, né, eu busco o apoio da Carla, né, para fazer as seleções aqui na De Valor, assim como também para fazer mentorias para a minha equipe, né, para desenvolvê-los. Né? E mesmo assim, mesmo com todo esse cuidado, né, com toda essa atenção, mesmo assim a gente ainda passa, né, Carla, uns apertos, né, que não depende da nossa seleção, não depende da nossa gestão, né? Às vezes foge do nosso controle. Né? Um funcionário que está aqui, está tudo bem, a equipe está estruturada, está redondinha. Aí o sonho daquele funcionário é trabalhar num banco, como aconteceu, né? Aí ele correu atrás, apareceu a oportunidade. Ele falou, não, Silvana, não é salário, é o meu sonho trabalhar no banco. O que eu ia falar? Vai com Deus, né? Desejo boa sorte. Mas isso desestrutura a gente. Então a gente está constantemente com todo esse cuidado, né? Tem coisas que fogem do nosso alcance, dá para dizer assim, né, cara? Mas tem outras coisas que são, né, que a gente consegue minimizar. Eu queria que você desse alguns exemplos aí positivos. Depois eu vou querer negativos também, mas agora eu quero os positivos de pessoas que não usavam, te procuraram, você conseguiu apoiá-lo. Me conta aí um pouquinho. Então, hoje o foco do meu trabalho é muito no recrutamento e seleção, né? Com o diferencial das competências comportamentais. E o que a gente tem visto, assim, empresas que estão cansando de o próprio gestor fazer o recrutamento e seleção, e infelizmente a rotatividade estar muito alta, né? E ele ter muitos problemas ali com as pessoas. E aí procuram para fazer uma seleção mais assertiva. E acho que recentemente a gente teve uma clínica que é especializada, ela está no Distrito Federal já há algumas décadas, ela é muito referência, e ela queria criar uma área nova, e ela me procurou para a gente estruturar qual o perfil para as pessoas que vão estar nessa área nova. Então, não só perfil de currículo, perfil técnico de formação, mas perfil comportamental, né? Se usa bastante o nosso sistema comportamental, a gente define qual é a nossa expectativa em relação a competências comportamentais para esse cargo, e a gente, além de procurar profissionais que tenham perfil técnico de formação alinhados ao que a gente quer, a gente também procura profissionais alinhados ao que a gente procura comportamentalmente em relação ao cargo. Então, isso dá muito certo. Isso elimina todos os erros? Não. Mas isso mitiga, isso atenua a chance de a gente contratar um profissional que não está alinhado ao que a gente está esperando, né? Então, teve esse caso que foi bem bacana, teve o caso de uma clínica também aí, nesse caso, era de várias especialidades médicas numa cidade aqui próxima de Brasília, que precisava contratar um gestor administrativo porque o dono da clínica era um médico,
muito bom na especialidade dele, mas ele não sabia nada de administração. Então a clínica estava começando a entrar no vermelho, não estava conseguindo administrar o que a Sil faz de melhor ali, né? A parte financeira. E a gente contratou como primeiro ponto, né? Como emergencialmente, um gerente administrativo que já tomou providências ali para estancar certas situações que estavam prejudicando a clínica. Próximo passo é ele ir para o BPO da Silvana. Mas já foi foi uma contratação bem mais assertiva em relação ao que ele precisava para aquele momento da clínica, né? Um gestor que tivesse um olhar analítico, mas que também conseguisse gerenciar as pessoas e melhorar o canal de comunicação que a clínica precisava ter com seus clientes. E eu acho que um outro exemplo é a de Valore, que é uma grande cliente, né? A Sil pode falar melhor do que eu desse processo. Exatamente. Não, eu não contrato, né? Eu acredito muito nessa metodologia da análise, né, do perfil comportamental. E então, assim, a Carla já conhece o meu perfil, inclusive, né? Aí o perfil também fica alinhado, a gente consegue. Eu tenho uma pessoa que trabalha comigo aqui que tem um perfil completamente oposto ao meu, né? Então nós também trabalhamos isso, né, Carla? Como lidar também uma pessoa com o perfil oposto, como é que você lida? Então, assim, não é que ela só contrate pessoas alinhadas ao perfil, muito pelo contrário, né? A gente conhecendo o perfil de cada um, você consegue, né, pelo menos tentar ali, né, conduzir da melhor forma. Carla, você falou de uma das objeções aí que os empresários têm com relação à gestão, né, contratar aí um profissional, né, de gestão relacionado com pessoas. Você falou do preço, né? E tem alguma outra coisa que você poderia citar aí, que também é bastante latente aí para os empresários, para ver se alguém que está ouvindo se identifica, poxa, mas eu penso isso mesmo, nem sabia que então. Sim, o custo é o número 1, né? A alegação do custo, um alto custo é o número 1. Mas tem a questão do sigilo também. Algumas empresas ficam preocupadas em abrir certos detalhamentos do cargo, de particularidades de cargo, por uma questão de sigilo. E aí, enfim, claro que quando a empresa solicita, sempre assino todos os termos de sigilo, embora o meu processo seja absolutamente sigiloso, só eu que sei do que está acontecendo ali, né? Eu que faço as entrevistas, eu que faço as análises. Então, a gente respeita a Lei Geral de Proteção de Dados. Mas também é uma outra preocupação que os empresários têm, né? Então, é o custo número 1, mas isso, com certeza, numa conversa, a gente consegue sanar essa dúvida e fazer os cálculos para chegar à conclusão de que realmente é um investimento que vale a pena, né? O custo a rotatividade tem um custo muito alto para a empresa. E o sigilo são as duas maiores objeções. Eu fico assim, você está falando aí, né? Eu fico pensando, gente, as pessoas, né? É o maior ativo da empresa, né? Por mais que hoje a gente tenha muita tecnologia, né? Muita automação. Aqui na minha empresa, né? Tudo que a gente puder automatizar ao máximo. Mas as pessoas também ainda vão continuar por muito tempo ainda fazendo parte do processo, né? Então, quem está chegando agora aqui na live, nós estamos falando de gestão de pessoas e a importância de você contratar e de você manter aí, né, o seu time motivado e alinhado aí também ao propósito da sua empresa, entre outras coisas, né? Agora, Carla, eu acho que essa lista do jeito errado, né, de quem não contrata é grande, né? Fala aí pra gente alguma coisa, alguma história, algum exemplo, alguma coisa aí do jeito errado de quem não contrata. Gente, eu acho que o que eu mais vejo acontecer são as indicações. As indicações não tem quem nunca tenha feito, e nem sempre elas são o tiro certo no alvo, né? Eu vou dar um exemplo bem simples. Contratação de um auxiliar administrativo.
Via de regra, quero contratar um auxiliar administrativo, então eu creio que é um cargo simples de contratar. Aí eu começo a falar, pessoal, eu tenho para minha rede, né, para os meus amigos, para os meus funcionários. E aí eu começo a falar, tem uma... obrigada, Matheus. Beijo, obrigada por você estar aqui. Tem uma vaga para auxiliar administrativo. Aí uma pessoa que eu tenho uma grande amizade fala, nossa, a filha da minha vizinha está procurando vaga. Ela é uma menina muito boazinha. Ela é quietinha, discreta. Aí eu vou, entrevisto. Não tenho muito conhecimento de causa na entrevista. Acho que a menininha é boa de relacionamento ali. Pode ser uma boa profissional, contrato. Eu quero resolver o problema. Resolver o problema. O que acontece? Vamos supor, só pela descrição, menina quietinha, boazinha, tem um perfil provavelmente mais analítico, um perfil mais detalhista, um perfil mais voltado para um trabalho mais introspectivo, mais de análise. E para essa vaga específica, essa pessoa precisava de alguém mais comunicador, que se relacionasse melhor com os clientes internos da empresa, mais influente, que é o nome do perfil que a gente chama tecnicamente falando. Só que as empresas elas não se dão conta disso, né? Então, a pessoa não rende, ela não consegue sair ali, ela fica patinando naquela situação. Eu, por medo de perder a minha amizade, vou levando aquilo ali com a barriga, então eu vou prolongando aquela situação. Vai tendo um retreinamento, né? Um retrabalho de treinamento constante, então mais um custo, porque tem alguém envolvido ali no treinamento que poderia estar produzindo. E eu não alcanço o resultado que eu queria. Isso é muito, muito, muito comum. Muito comum. Então, o que acontece? Nem a empresa sabe que perfil que ela quer exatamente. Precisa alguém sentar e dizer, mas vamos conversar sobre isso? O que você está esperando? Por quê? Como é que vai ser a vida dessa profissional aqui dentro? E aí a gente buscar uma contratação mais assertiva. Mas as indicações, via de regra, tem vezes que dá no alvo, mas via de regra, é aquela filha da vizinha, a prima distante do amigo, ou enfim, normalmente não está alinhado com o perfil que a empresa precisa. Até porque, né, Carla, a gente sabe aí que fazer uma seleção adequada demora tempo também, né? Demora tempo. A seleção, mesmo com a contratação de um profissional, é sempre bom alinhar expectativas, né? Porque às vezes o empresário acha que não. Então, se eu estou contratando um profissional, eu vou ter o melhor profissional do mercado na área que eu quero. E como a Sil falou no início, existem N variáveis que a gente não controla, né? A gente vai controlar as que a gente tem controle, que é o perfil que eu quero, definir isso e fazer uma averiguação de alinhamento de perfil, ir buscar ativamente no mercado. A gente vai fazer o que a gente pode, mas existem variáveis que a gente não controla. O mercado. Então, se o mercado está aquecido, por exemplo, agora nós estamos numa fase pós-pandemia de mercado aquecido. O mercado está contratando. Então, o que acontece? Os profissionais qualificados, o número reduz muito, então as nossas opções reduzem muito. E o que os profissionais exigem aumenta muito. Então, aumenta a exigência financeira, aumenta a exigência de benefícios. Então, os profissionais que têm a qualificação, eles começam a escolher, né? Então, tem variáveis que a gente não controla. A gente vê as taxas de desemprego, né, Carla? Mas na realidade, para mão de obra qualificada, a realidade é outra, né? Isso é uma coisa que eu me pego pensando todos os dias, Sil. O desemprego é alto, mas para quem está aqui do outro lado recrutando, a gente consegue entender o porquê é alto. Sabe? Não tem hoje, gente, no mundo que a gente está, não tem cabimento um jovem de 20 anos não ter um curso extracurricular no currículo, sendo que se você abrir internet vão aparecer 20 na área de graça. Né? Não tem cursos de português, você abriu o YouTube, tem aos montes de forma gratuita.
e eu entrevisto pessoas que não sabem fazer concordância mínima, gente. Então, assim, tem a parte toda da educação, que a gente sabe que é falha, mas tem a parte do interesse pessoal, sabe? Então, assim, o desemprego existe, tem uma questão socioeconômica, a gente sabe, mas tem uma questão também de interesse pessoal de buscar a informação que está aí de graça, né? E quem pensa, né, que a gente para de estudar, né, Carla, tá muito enganado, né? Então, assim, se a pessoa está com 20 anos Jamais. e não gosta de estudar, né? Então tá complicado. E eu mesma, né? Eu já estava conversando, eu já estava na fase de pensar em ir diminuindo, né? E eu tô cada vez aumentando mais. Eu tô numa fase totalmente crescente de aprendizado, de, enfim, de várias coisas, né? Então, realmente, hoje, bem mais do que na minha época, né, de 20 anos, realmente não justifica, né? A gente tem acesso a muita coisa, muito conteúdo, né? E não justifica realmente, né, alguma coisa. E o que falta realmente, às vezes, não é acesso à educação, né? Às vezes falta realmente interesse. Muito, muito bem colocado aí, né? E, enfim, a questão da idade também, né? Hoje a gente vê, né, algumas pessoas aí com uma idade um pouco mais, né, mais próxima aí do seria assim, depois dos 50, Carla, como é que é também essa questão aí da idade? Então, Sil, você sabe que nos meus processos eu considero competências, né? Eu não olho para a Uhum. questão da idade. Mas existem sim empresas que colocam um limitador de idade, né? E a gente sabe que para algumas atividades, pessoas com mais experiência são muito mais recomendadas, Sim, né? Porque já tem exatamente. ali todo um know-how técnico e uma inteligência emocional mais desenvolvida. Uhum. Então, existe o etarismo, sim, eu vivencio isso, né, em algumas vagas. Eu respeito sempre a opinião da empresa, embora se eu vejo que a atividade abre, né, essa possibilidade, eu coloco ali a situação, mas nos meus processos eu tenho muito orgulho de dizer que já fiz a intermediação da contratação de algumas pessoas 50 a mais, e eu fico muito feliz quando eu consigo fazer isso. Eu entrevistei uma pessoa, né, com mais de 50, e uma das coisas que eu conversei foi justamente, né, que aqui a maioria da equipe era mais jovem, né, mas porque eu, como não tinha condições de contratar uma mão de obra já pronta, eu também usei, né, a contratação de estagiários. Então, eu tenho aqui parte da minha equipe que são estagiários, que estão cursando a faculdade, né? Aí eu comentei isso com ele, olha, aqui você vai ter que conviver com outras gerações. Isso também é um aprendizado, né, para ambos. Então, acho que todo mundo ganha com essa troca, né? Acho que a gente tem que ver que ninguém vai sair perdendo, mas pelo contrário, vai sair ganhando com tudo isso, né? Sim, como Bom, você falou, Sil, que você monta a tua equipe com diversidade de perfis, e a gente, né, a gente realmente monta a equipe da De Valor e com diversidade de perfis, a diversidade etária, ela também é muito produtiva. Quando uma empresa, ela consegue compreender, quando o time de uma empresa consegue compreender o quanto a diversidade agrega, né, a empresa só ganha, só cresce, especialmente com a troca. Porque se é tudo muito homogêneo, o pensamento é muito igual e a gente não consegue sair das nossas caixinhas com tanta facilidade. Então, se existe o respeito, que é um valor que é muito forte ainda de valor, e né, a equipe tem isso muito forte de respeitar um ao outro e as ideias, se existe o respeito, as diferenças elas só agregam. Mas aí realmente é uma mudança de concepção, né? De paradigma, de crença. Porque de normalmente cultura a gente quer alguém igual a organizacional, né? gente. É, É, é. Bom, eu assim também, você falou da questão da indicação, Carla, mas eu também acrescentaria aí um erro muito comum, né? Que não é só a indicação, às vezes você contratar um parente, né? Um amigo que está precisando, né? Eu acho que esse também é um equívoco aí, né?
E até, inclusive, no vídeo que eu gravei ali, eu comentei que, assim, se você quer ajudar a pessoa, você ajude ela a se recolocar em outro lugar. Contrata uma mentoria de carreira para ela. Porque se você trouxer para a sua empresa alguém que não está alinhado com as competências técnicas, né, enfim, o perfil ali da sua empresa, isso vai trazer prejuízo, porque eu falo sempre do financeiro, né? Porque aqui para mim tudo é financeiro, tudo vai acabar no bolso do dono, né? É então, isso. Assim, isso vai trazer prejuízos para a sua empresa. O funcionário não vai render, ele não vai entregar. Daqui a pouco ele vai se acomodar, porque ele, às vezes, é parente, acha que não vai ser chamado a atenção. Fala um pouquinho aí para a gente também dessa situação que você vivencia. Sim, embora eu seja uma profissional de gestão de pessoas, eu sou uma profissional que compreende o lado de quem está do outro lado, que é o lado do empreendedor, né? Isso. E eu gosto de trazer esse olhar sempre, porque empresa, a não ser que você tenha uma ONG, a empresa não é filantrópica. Ela precisa ganhar dinheiro, né? Ela precisa ganhar dinheiro, né? E aí, um time alinhado, claro que com todo o cuidado com o ser humano que o ser humano precisa ter, é um time para lucrar. Se a empresa está bem, as pessoas estão bem. Se a empresa cresce, as pessoas crescem. E aí, quando a gente faz a filantropia, né? A gente já tem uma empresa e a partir de agora a gente quer ter o título de bonzinho da família e contrata todo mundo. Isso é inconsciente, tá, pessoal? Dificilmente é consciente. Nem sempre esse todo mundo tá alinhado. E o pior, né? Porque se não tiver e você tiver que demitir, cria até um problema familiar, uma ruptura familiar severa ali, né? Então, se for... melhor evitar. Mas se for para contratar um familiar, que ele participe do processo seletivo junto com outras pessoas. Que ele tenha alguém analisando ele técnica e comportamentalmente, e que dentro da empresa exista uma separação ali de relacionamentos sem levar para casa, o que eu acho muito difícil, porque nós somos um ser muito integrado, né? Não tem como a gente se colocar em caixinhas, mas à medida do possível fazer isso da forma mais profissional. Mas como a Sil falou, o melhor que você pode fazer por essa pessoa é ajudar ela a se recolocar em outro lugar, né? Paga uma mentoria de carreira, ajuda ela a se achar ali na vida profissional, porque aí vocês preservam também o âmbito familiar, porque é muito complicado não ter essa mistura. É muito complexo não ter essa mistura. Eu sou a favor se existem competências, né? Eu mesmo trabalho com a minha irmã, né? Sem problema nenhum. Então, mas a gente fazendo aquilo que ela tem competência, naquilo que eu tenho competência, né? A gente conhece casais que trabalham juntos também e claro, a gente sabe, né? Mas conseguem administrar isso muito bem. Então, assim, não é proibido, mas você realmente precisa pensar sempre na saúde financeira da empresa, né? Porque a partir do momento que você contrata mal, você demitir custa muito mais caro. Exato. Financeiramente e emocionalmente, né? Eu acho que a pior parte de gerir pessoas, além de dar feedback negativo, mas quando a gente enxerga o feedback como uma oportunidade, ele se torna positivo independente da situação, é a demissão, né? Então, tem um custo emocional também no processo. E outra coisa também que é importante, né? Que também reflete no financeiro, é a questão, né, da alta rotatividade também, né? Quando você também não contrata bem e você treina uma pessoa, a pessoa vai embora. Aí treina outra pessoa, a pessoa vai embora, né? Toda essa rotatividade é prejuízo. É prejuízo. Prejuízo do seu tempo, que você ou outra pessoa na empresa vai ter que capacitar, né? E também o prejuízo, muitas vezes, da qualidade até do seu atendimento. Sim. Né? E tem muitas pessoas que gostam de pedir pela mesma pessoa, daí vai lá, cadê outra pessoa? Mas a pessoa leva esse cliente embora. Exato, Sil. A rotatividade tem um custo altíssimo, altíssimo,
né? Ela tem o custo da contratação, da demissão, né? Porque se for um seletista, tem encargos ali para pagar na demissão. Ela tem o custo da nova contratação, ela tem o custo do treinamento, e aí tem ou um profissional que está deixando de produzir para ficar treinando, ou cursos que são pagos ali que ela precisa receber. Então, tem o custo do treinamento e tem o custo da curva de aprendizagem para ela chegar no máximo produtivo, né? Que vai demorar mais tempo. Então, quando alguém está chegando e sai, aí vem outro que está chegando, sai, aí vem outro. Então, assim, são duas pessoas, no mínimo, que não estão produzindo. É a que entra e a que está treinando aqui quem entra. Então, tem um custo muito alto para a empresa. Se for o gestor que seleciona, esse custo é ainda mais alto, porque um custo que eu tenho certeza que a grande maioria dos gestores não sabe quanto custa a sua hora, né? Eu falo isso também. Quanto custa a sua hora que você deveria estar lá fazendo aquilo que você é muito especialista, você não está fazendo, você está deixando de ganhar dinheiro e está treinando ou contratando alguém. Então, é um custo bastante alto, essa alta rotatividade, que pode acontecer por uma má contratação, é um grande motivo, pode acontecer por uma falta de intenção de retenção, e pode acontecer porque o mercado está aquecido e as pessoas estão buscando outras opções, né? E aí a gente não controla. É como eu dei o exemplo lá, do empregado, do funcionário que tem sonho de trabalhar no banco, né? Isso é uma coisa que foge do nosso controle. Falar tudo isso, né? Quem nos acompanhou ali do início, ou quem chegou ali, né, depois, eu acho que dá para as pessoas tentarem fazer uma continha, né, cara? O que custa mais caro? Você investir na gestão, né, dos recursos humanos aí, da pessoa, você contratar mais especificamente, que eu assunto aqui, contratar de uma forma menos amadora, né, mais profissional, e acertar mais a sua contratação, ou você, né, continuar aí nessa roda de contrata, a pessoa vai embora, contrata, treina, a pessoa vai embora, né? Então, acho que já deu para dar uma noção aí um pouquinho maior, né? Que esse é nosso objetivo aqui, né? Nosso objetivo é apoiar, é levar essa reflexão aí, né? Para todos que estão nos ouvindo, empresários ou não, né? É isso aí, Sil. Então, sobre contratação, é muito isso, né? É muito de a gente pensar qual vai ser a minha referência para contratar, né? Com o mundo que a gente está vivendo hoje, a gente sabe que as competências técnicas cada vez mais vão ser treinados robozinhos de alguma forma para fazer, né? Mas o que é do ser humano continua sendo do ser humano. Então, as competências comportamentais, mais do que nunca, vão ser importantes. Já estão sendo e vão ser importantes daqui para frente. Então, não tem como, eu não consigo imaginar uma seleção, a não ser realmente para cargos muito, muito, muito operacionais. Por exemplo, vou construir um prédio e eu preciso de 50 pedreiros, né? Ali é óbvio, ou a pessoa sabe fazer aquele trabalho ou ela não sabe, é uma competência muito técnica. Mas tirando isso, se a gente subir um degrauzinho, né, já precisa ter um alinhamento comportamental ali na contratação da vaga. Isso existe, né, a grande máxima de que a gente contrata pela competência técnica e demite pela competência comportamental, pelo comportamento. Então, isso mais do que nunca vai ter que ser olhado, né? A gente recebeu umas perguntinhas aqui no bate-papo. Eu acho que as pessoas fizeram alguns comentários, mas a gente recebeu antecipadamente umas perguntas e eu queria passar aqui para você responder para a gente. Pode ser? Claro. A Elisângela perguntou assim: o que priorizar numa seleção? Habilidades técnicas ou comportamentais? Acho que até a gente já respondeu, mas se você quiser só reforçar aí a resposta. Como é que eu faço a minha seleção? Eu faço primeiro uma análise técnica mínima, né? Porque, via de regra, as pessoas, a não ser que seja estágio, mas mesmo assim tem que ter um curso aderente, senão a gente não pode contratar. Mas, via de regra, precisa ter uma competência técnica mínima exigida para o cargo.
Dessas pessoas, as que estão mais alinhadas tecnicamente, a gente faz uma análise comportamental. Pré-definido, né? É pré-definido com o gestor o que ele está esperando para esse cargo, a gente lança isso no sistema e para cada candidato é feita uma análise de alinhamento. Quanto esse candidato está alinhado com o que a gente espera? No que está alinhado e no que não está alinhado. Porque dificilmente, nunca vi alguém 100% alinhado, mas a gente busca os que estão mais alinhados. Então, se eu tivesse que colocar numa balança, não tenho ninguém tecnicamente para esse cargo. Já procurei 1 ano e não acho. A competência comportamental vai ser a que vai pesar mais. Porque a competência técnica a gente treina de forma mais fácil. Às vezes demora um pouco mais de tempo, dependendo da complexidade, mas é mais fácil de aprender. A competência comportamental, ela está muito mais enraizada nos nossos hábitos e nas nossas crenças, então é muito mais difícil, não é impossível, mas é muito mais difícil de desenvolver. Legal. Eu vou deixar aberto aqui quem quiser escrever alguma pergunta para a Carla, mas eu tenho mais 2 para ler aqui para você, tá? A próxima aqui é pedindo dicas de como aumentar o engajamento e o comprometimento da equipe. Tá, gente, essa é uma pergunta que dá outra live. Essa é uma pergunta complexa. Mas, assim, se a gente for ler sobre isso, né, tem bastante material disponível sobre isso na internet, a gente vai ter sensos comuns. Então, eu preciso alinhar expectativas, eu preciso dar feedback constante, eu preciso deixar claro o que eu espero da pessoa, eu preciso deixar claro para onde ela consegue ir na minha empresa, se ela tem chance de crescimento para se engajar, eu preciso deixar claro qual é o propósito do trabalho dela, né? Para que o trabalho dela, no final das contas, serve para a nossa empresa crescer, porque senão, se as pessoas não verem sentido no que fazem, elas desanimam. Então, tem um monte de dicas, mas eu quero ir mais fundo. Quando a gente fala em engajamento, se eu conversar com quase todos os gestores vão me falar, não, isso realmente é muito importante. Mas eu quero fazer 2 reflexões. A primeira reflexão gestor é uma pergunta que você precisa se fazer para você mesmo. Então, você realmente consegue perceber o quanto cuidar das pessoas e fazer com que elas se engajem na sua equipe é importante para o seu negócio crescer? Ou você ainda tem aquele ou você fala que é importante, mas tem aquele pensamento de que manda quem pode, obedece quem precisa, não quer a porta da rua, serventia da casa. É profundo, mas, gente, isso é base para a gente conseguir engajar um time. Porque não é pouca quantidade de pessoas que eu encontro no caminho que ainda na raiz tem esse pensamento. Você sabe que eu compartilho esse pensamento, né? E até, inclusive, nós falamos na nossa live anterior, né, com o Roberto Rocha, o consultor do Sebrae, e ele fala muito dessa questão também, né? Que o empresário, ele não é só ele que tem que ganhar, né? E os funcionários devem, né, seguir essa... Todos têm que ganhar. E não tem nada errado com isso. Uma empresa é feita para todos que estão nela ganharem. Exatamente. O empresário vai ganhar mais, ele investiu o capital dele, ele investe, né? Ele teve a ideia, enfim, claro. Normal, né? Mas ele, nem por isso ele vai explorar, digamos assim. É isso. Outros, e né? uma das maiores fontes de desengajamento em qualquer relacionamento, gente. Qualquer. Então, trazemos também aqui para o mundo empresarial. É a sensação de desequilíbrio. É quando eu sinto que eu dou muito e eu ganho pouco. E o pior é quando eu sinto que o outro pode me dar mais, mas ele não quer, ele quer me sugar. Qualquer relacionamento, isso causa desengajamento. Não é diferente nas relações profissionais. Então, isso é fundamental que a Silvana falou. A gente cresce junto. Né? Quando o funcionário vê que ele vai subir junto, que se a Silvana está crescendo, eu vou junto com ela, a equipe vai junto com ela, a equipe quer ir.
A equipe vai ser, a não ser que realmente alguém esteja passando por algum problema que não pode esperar, mas isso gera um senso de vontade de ir junto, né? Então, se engaja. Exatamente. Enfim, já estamos aqui com 40 minutos conversando e tem mais uma pergunta. E quem tiver pergunta aí, quiser escrever aqui para Carla, fique à vontade, escreva aí no chat que já a gente responde, né? Como lidar com pessoas que precisam aprender algo, mas tem certeza que não precisam aprender nada? Adorei. Essa dava outra live também. Pois é. Só finalizando a pergunta 1, que é aquela que o empresário tem que se fazer, mas também, depois que está ciente de que precisa engajar os funcionários para ter resultados, é perguntar para cada pessoa o que engaja ela. Porque cada vez mais a gente tem que personalizar a nossa liderança. Cada pessoa é diferente. Cada pessoa tem motivadores diferentes. Então, sentar, conversar e compreender e ser muito transparente, dizendo até aqui eu consigo ir, aqui eu não consigo ir, aqui não faz parte da cultura da empresa. É importante para o engajamento. Para mim, fundamental é, antes de qualquer coisa, fazer essas duas perguntas. Agora, vamos para a questão do aprender. Gente, essa é uma resposta um pouco filosófica, na minha opinião. Porque... O que eu acho que ela precisa aprender? Né? Então, muitas vezes, isso tem muito a ver com controle, tá? Muitas vezes, no meu mundo, com as minhas crenças e com os meus filtros, eu olho para alguém e dá vontade de dar uma sacudida, porque, poxa, ela tem tanto potencial e não sai do lugar, né? Tenho muitas pessoas que querem sacudir. Mas, às vezes, no mundo daquela pessoa, ela não quer mexer com isso, né? Então, tem uma parte muito filosófica aí que precisa ser analisada. Até quanto eu estou olhando que aquela pessoa precisa de uma sacudida com base no que eu quero para mim, né? E isso eu aprendi a duras penas, que eu não controlo isso. Eu controlo e olhe lá, male, como dizia minha avó, male, o que está em mim, né? O que está no outro é totalmente fora do meu controle. Eu posso estimular, mas eu não controlo. Então, o que eu acho? Fazendo essa reflexão inicial, vou responder no nosso mundo profissional. Primeiro, mais fácil. Se essa pessoa é funcionária de uma empresa privada, alinhe expectativas, fala para ela, né, feedback, aonde ela precisa chegar, o que precisa desenvolver, se possível, dá os meios para ela desenvolver e faz pontos de controle. Desenvolveu, beleza, não desenvolveu, tem consequências. O mundo privado é assim, né? Se é uma pessoa de C-level, se é uma pessoa do alto escalão da empresa, aí é muito mais complexo. Porque aí, a não ser que isso mexa drasticamente com o bolso dessa pessoa, dificilmente vai ter uma mudança. Então, e mesmo assim, às vezes a gente vê essas pessoas falindo e não admitindo que foi responsabilidade delas, coloca a culpa em outro ou em alguma circunstância, tá? Então, dependendo do nível do ego, do nível de aumento do ego, isso vai acontecer. E o terceiro caso, que eu acho que quem fez essa pergunta é do serviço público, é para servidor público. Aí é um caso muito complexo, porque são pessoas que têm uma estabilidade e não precisa mexer com isso, né? E como é que você faz para convencer uma pessoa dessa a se capacitar, a aprender? Então, aprender, sair do modo não quero aprender, para entrar no modo lifelong learning, né, que é uma competência de aprendizado para a vida inteira. Como a Silvana falou, vai ser para sempre, a gente nunca vai parar de aprender a partir de agora. É uma mudança. E toda mudança, a pessoa precisa sentir uma dor muito intensa para mudar, via de regra, né? Ela precisa sentir que a dor de não mudar é maior do que a dor de ela permanecer onde ela está hoje. Então, pode ser que para mim seja uma dor intensa, para essa pessoa não é. Não é uma dor intensa. Um dia vai ser, talvez, mas então é um assunto complexo. Uma coisa que você estava falando aí, eu estava pensando das metas, né?
quando a gente vai traçar metas, a gente fala assim, olha, essas metas precisam ter um propósito pessoal, né? Por exemplo, eu quero aprender inglês porque eu vou fazer uma viagem para os Estados Unidos, né? Então, assim, tenha essa meta. Não, então eu vou me motivar a estudar cada dia mais e mais e mais, porque daqui 6 meses eu vou viajar, né? Então, assim, todas as metas, eu quero eliminar alguns quilos porque vou ter uma festa, ou vou ter um casamento, né? Então, todas as suas metas têm que ter um propósito pessoal. E eu acho que isso está muito vinculado também, né, a essa questão do aprendizado, né? Você só aprende alguma coisa quando você tem um propósito que te motiva a isso. Que pode ser um propósito financeiro, como você falou aí, né? Um propósito de alguma coisa, ou então esses exemplos que eu dei aqui, uma coisa mais prática, né? Fora um pouquinho aí do mundo corporativo, mas é isso que eu pego de tudo isso que você respondeu, eu trouxe aqui para esse exemplo, né, Carla? Acho que é nesse sentido mesmo, né? É isso, e perfeito, Sil. A motivação é pessoal. Isso é uma coisa que a gente não pode esquecer. Por isso que eu digo que para engajar eu preciso saber qual é a motivação de cada um. A motivação é pessoal. Então, por mais que me agonie a situação de determinada pessoa, ela precisa ter um motivo dela para tomar uma atitude. Então, a gente tem que tomar cuidado para não sofrer também com isso, né? Porque eu sei que a gente sofre. E assim, eu confesso, né, que eu precisei ao longo da minha carreira desenvolver um pouco mais essa questão, né? E porque eu era, como diz a no Sul, né, tá ferro e fogo, né? Faca no dente. Faca no dente, né? Faca no dente, faca na bota, né? Tem uma expressão assim lá do gaúcho, né? Então a gente tem que... Quando eu cheguei em Brasília, né, já faz mais de 20 anos isso, eu tive que repensar algumas atitudes, algumas coisas que eu fui melhorando, né? Mas, Carla, para a gente já entrar já no finalzinho da nossa live, né? Para quem está chegando agora, faca na bota aqui, faca na bota. Tá falando. Vini, você sabe mais as expressões do Sul do que eu, Vini. Você viu? Hoje é dia do gaúcho, dia 20 de setembro, dia do gaúcho, a gente tinha que trazer alguma coisa aqui, né, para nossa live, homenagear os nossos conterrâneos, né, Carla? Então, assim, ó, o que me vem é que, assim, para mim é desgastante, sabe? Cuidar disso. Não é do meu... Eu até me esforço, mas não é do meu perfil, sabe? Eu quero ficar cuidando dos números, eu quero ficar cuidando da operação, eu quero ficar cuidando... Aí eu também tenho que ficar cuidando e engajar, e motivar. Ai, meu Deus do céu. A Carla sabe porque eu reclamo para ela, né? Reclamo assim que eu digo, né? Peço ajuda a ela, justamente porque é difícil para mim. Né? Então, eu acredito que muitos empresários também têm esse mesmo sentimento que eu, mas, né, até desconhecem que tem profissionais como você que podem ajudar, muitas vezes, ou então esbarram nessas objeções que nós já falamos aqui, né? Mas, assim, não sofram com isso, busquem ajuda, né? E eu queria que a Carla, para a gente finalizar, Carla, falasse um pouquinho qual é o primeiro passo para alguém que está pensando em empreender ou que já é um empreendedor, né, e quer garantir, né, que a sua equipe esteja motivada, esteja engajada. Fala um pouquinho aí para a gente já entrar na reta final aí da nossa live. Certo. Bom, primeiro passo é o gestor realmente se conscientizar. Se não conseguir por conta própria, busca uma ajuda, uma mentoria de liderança, uma mentoria de carreira, se conscientizar de que é importante investir em pessoas. Ou até mesmo aí no BPO, a Silvana dá toda essa gestão, esse apoio à gestão e mostra por A mais B com números de que é importante, porque isso reflete no bolso, no financeiro, né? Então, o primeiro passo é ter essa conscientização. O segundo passo é alinhar a equipe que tem. Né? Então, conhecer melhor a equipe, analisar os perfis dessas equipes, ver se as atividades estão atribuídas de forma correta, porque se as atividades estiverem atribuídas de forma assertiva, a produtividade vai aumentar e as pessoas vão se sentir mais satisfeitas,
né? Às vezes são pequenas mudanças internas, já resolve muita coisa. E terceiro passo é investir. Bom, aí tem vários processos com a equipe, né? Primeiro, ver essa questão das atividades, ver se a comunicação está clara, está fluida, treinar para dar feedbacks constantes. Enfim, tem processos aí que precisam ser ajustados dentro da equipe. E nas próximas contratações, buscar fazer uma contratação assertiva, uma contratação realmente alinhada com as expectativas da empresa, né? E no desligamento também tentar entender as causas, né? O desligamento, ele também é uma oportunidade de melhoria de processos da empresa. Então, também fazer ali uma conversa, tentar entender as causas. Algumas coisas a gente vai controlar e outras não. Mas o que dá para melhorar aqui dentro, a gente traz para melhorar. Então, resumindo muito, é isso. Né? Começa com a conscientização, depois alinhando com o time que já está lá dentro e as próximas contratações, fazer de forma assertiva, pensando nas competências e os desligamentos usar como forma de melhoria nos processos. Não, Carla, maravilha. Mas olha, só de pensar em tudo isso... Cansa. Gente, não é fácil mesmo. Não é fácil mesmo. A parte cada pessoa no mundo pode ser irmãos gêmeos. São pessoas diferentes. Tem uma assimilação de mundo diferente, tem crenças diferentes, tem valores diferentes. E você tentar alinhar tudo isso para dar resultado é muito complexo. É muito complexo. Mas a gente precisa, né? As pessoas são o que movem as nossas empresas. Então... tentar minimizar os impactos. A Tatiane está falando aqui, né? Muitas empresas usam o RH como gestão de pessoas sem preparação e orientação. Tatiane, eu já vi gerente de gestão de pessoas totalmente desestabilizada. Já vi, Carla. Esses dias eu escutei de um diretor, já foi diretor de várias empresas, ele disse, Carla, por que eu não te achei antes? Porque antes eu ainda não estava preparada. Então, acontece, né? Acontece em todas as áreas. Eu já passei por grandes empresas aí, né? E já vi algumas situações assim, realmente, né? Infelizmente. Mas vamos lá, então, com o nosso finalzinho aí. Carla, você quer mandar mais algum recado? Alguém tem alguma pergunta? Senão a gente já vai... e encerrar. E os que estão chegando agora, né, os que nos acompanharam desde o início, pode concluir aí, Carla, para a gente despedir do pessoal, por favor. Bom, gratidão a todos. Obrigada por estarem aqui com a gente nessa horinha. É final de expediente, a gente sabe que está todo mundo cansado. De toda forma, acho que vai ficar gravado, né, Sil? Vai ficar gravado. Uhum. Eu gosto demais da nossa parceria aqui, eu admiro demais o trabalho da Silvana. Então, assim, acho que todos os pilares são muito importantes, mas dinheiro e pessoas são pontos muito críticos. Fundamentais, né? Fundamentais. E estou à disposição, gente. Quiserem tirar outras dúvidas, fiquem muito à vontade. Aqui no meu perfil, tá aí, deve ter aparecido na tela, né? Desenvolvimento humano. Isso, aparece. Olha, a Tatiana é maravilhosa, né? Elisa, gente, só parabenizar, foi muito bom. Tati é suspeita. Mas eu também sou, assim, sem querer aparecer, tá, gente? Porque não é verdade. Pois Eu também sou muito fã, ó, coraçãozinho pra Carla. Eu já indiquei. Todos os meus clientes conhecem a Carla. Verdade. Todo mundo que precisa da Carla, né? Então, a gente realmente tem uma parceria muito bacana, muito positiva, né? E foi um prazer enorme estar aqui conversando com você. Se deixar, a gente vira a noite aqui conversando, viu? O assunto não acaba realmente. E gratidão também por estar aqui comigo, né? Não só agora nesse momento, mas todo esse caminho aí, como eu falei no início, que nós estamos percorrendo juntas, né? E compartilhando aí, né? Ó, a Tatiana disse que é sua fã número 1, não? Ih, vamos ter que brigar então, hein? Vamos ter que brigar depois.
E muito obrigado, Carla, de coração. Em breve vamos marcar outra, porque o assunto realmente não se esgota, não é? Não, o assunto é longo, gente. Inclusive, se vocês quiserem, mandem aí assuntos, a gente volta. Exatamente. Mandem sugestões aí Sugestões. de debate, né? E sigam aí quem não segue o perfil da... Quem não é fã número 1 da Carla, sigam aí o perfil dela, aparece ali em cima, né? Só você selecionar. Sigam também o meu canal lá no YouTube. Ouçam um vídeo lá na íntegra falando de recursos humanos, gestão de pessoas. Mandem seus comentários, suas sugestões de melhorias. Nós estamos aqui também, né, para melhorar constantemente. Muito obrigada. Uma boa noite a todos. Boa noite, Carla, e até a próxima. Obrigada, pessoal. Obrigada, Sil. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.